Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Todos nós podemos vivenciar situações extremamente difíceis, onde nós vamos ter que tomar decisões e a gente pode se arrepender depois. E aí vem aquele sentimento em nosso coração de não nos sentirmos perdoadas. Tão difícil isso, né? Quando você já leu que você foi perdoada, mas no coração você não sentiu, você não vive nessa leveza, nessa alegria, nessa paz. Mas hoje a gente quer te convidar a experimentar, a provar tudo isso. Então venha que esse episódio é para você. Bem-vindos a mais um episódio do Mulheres de Esperança e, recentemente, se você nos acompanha, você sabe que já conversamos aqui, né, Rê, sobre o perdão, a bênção de perdoar. E hoje o nosso episódio quer conversar um pouquinho sobre o auto-perdão, sobre aquele sentimento que vem em nosso coração de que a gente sabe que Deus nos perdoou, mas a gente não se sente perdoada. E para esse episódio nós convidamos um querido aqui da RTM, que é o Bispo Nelson Campos Leite, que é bispo emérito da Igreja Metodista. Ele também é autor de livros e você já deve ter ouvido ele aqui, né, no programa Um Tempo com Deus, onde ele apresentou durante muitos anos. Bispo, seja muito bem-vindo a Mulheres de Esperança. Obrigado, alegria em poder participar, Mulheres de Esperança, estar com vocês aqui, Renata, Fabiana, e reviver aqui os momentos com a Transmundial. Que bom. Bispo, a gente que está feliz em você aceitar nosso convite. Muito bom, né, tê-lo aqui conosco nesse episódio, falando sobre essa necessidade da gente entender, né, esse perdão que nos alcançou. E eu acredito que durante o seu tempo de ministério, também aí no Tempo com Deus, né, as mensagens que vocês recebiam, havia pessoas que comentavam essa frustração de não se sentir perdoado, principalmente na questão de relacionamentos, né, onde a gente às vezes fala o que não deveria falar, a gente age de forma impensada. Eu gostaria de perguntar o que é essa ausência do perdão em nosso coração, sobre nós mesmos, né, esse reconhecimento, faz com a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual? Justamente aqui está um foco fundamental. Sentir-se perdoado, aceitar o perdão. Isso me faz lembrar de uma jovem que me procurou uma ocasião. Ela era noiva e ocorreu um acidente e o noivo faleceu. Ela se sentia culpada, não havia nada concretamente que indicasse a sua culpa. Ela conhecia e sabia do amor e do perdão de Cristo. Mas ela nunca se aceitou perdoada. Isso bloqueou a sua vida e acabou determinando muitos anos a sua existência. A falta de perdão realmente paralisa a pessoa. Que triste isso, né? E a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um de nós, seja uma culpa falsa como essa, né? Porque provavelmente ela não foi a responsável por isso, mas é uma tristeza tão grande e a gente se agarra àquilo como uma forma de se penalizar também, ou seja, uma culpa real de algo muito ruim. E eu também quero aproveitar para falar sobre isso, porque a gente vê Davi várias vezes expondo para Deus essa sensação de culpa dele. E, bispo, e quando os nossos erros são de fato reais e muito grandes? Como, por exemplo, uma pessoa que cometeu um erro que machucou outras pessoas, mas que sabe que a extensão do sacrifício de Cristo alcança também, mas por ser um erro tão grave, isso ainda a deixa paralisada. Eu vou citar um pastor, psicólogo americano, David Simmons, que publicou, temos vários livros dele em português. E ele citou o seguinte, que em vários locais em que pessoas estão internadas por doenças mentais, se essas pessoas aceitassem o perdão de Deus, 60% seriam liberadas para ir para casa. A falta da aceitação do perdão de Deus impede a liberação da sanidade mental.
Mas e como que a gente entende isso? Eu concordo plenamente, porque muitas vezes a gente trata o corpo sem tratar o emocional e o espiritual, né? Porque o nosso corpo vai, então, ter essas questões psicossomáticas, né? Lá no fundo eu não sinto perdão, eu sei da minha maldade, então adoeço todo o corpo. Mas aí quando a gente olha para o Evangelho e sabe que tem a versão da Bíblia, a Mensagem, que eu sei que o senhor gosta muito também, no Salmo 51 diz assim, eu sei que fui mal e os meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Como que a gente lida, bispo, com a questão de saber da maldade e ainda assim conseguir falar, mas o perdão é para mim também? Realmente, para muitas pessoas não é fácil. Fabiana falou sobre questão de relacionamento, onde mais nós carecemos de perdão é na vida da família. E quando não se aceita esse perdão que Cristo nos dá, porque eu posso aceitar o perdão de Cristo, mas eu posso, como esposo, como esposa, como pai ou como filho, não aceitar perdoar, não aceitar o erro. Me faz lembrar de um atendimento do programa Disque Oração. A pessoa telefonou e disse o seguinte: eu trabalho numa firma, era dia do meu aniversário, eu deveria ir para casa, acontece que o meu chefe me chamou para nós tomarmos alguma coisa e eu acabei saindo dos meus princípios, ele me levou a um motel e eu acabei cedendo. Tempo depois, apareceu gravidez. Eu não sabia se a gravidez era dele ou se a gravidez era do meu esposo. Eu estou numa situação terrível, íntima. Errei contra o meu esposo, errei contra mim, errei contra Deus. Estou nessa situação. Pode ser que essa gravidez seja do adultério, pode ser que não seja. Mas há uma questão aqui. Como eu vou confessar diante de Deus? Como eu vou aceitar o perdão de Deus? E como o meu esposo vai aceitar me perdoar? É muito dramático. E o que o senhor respondeu para ela, bispo? Bom, primeiro, reconheci que tinha errado. Eu não vou negar que tenha errado. Segundo, sobre a gravidez ser deste ou daquele, teria que, através de exames específicos, verificar. Possivelmente, não seria do adultério. Sim. Mas isso não elimina a responsabilidade e a culpa. Sim. E, ao mesmo tempo, né, bispo, se isso não for colocado para fora, falado e tratado, imagina a criança vítima de uma situação assim. Porque como abraçar uma criança quando você sabe que é fruto de um erro seu, talvez ou não, essa indecisão toda, e a gente não pode penalizar a vida que vem na sequência, Sim. né? Imagina, então, que isso vai acompanhar a vida. Se a pessoa não, no seu íntimo, não confiar nessa graça de Deus, no perdão incondicional de Deus, ela vai ter uma vida atribulada, cheia de angústias e vai afetar a criança. Por isso que a gente vê muito isso, né? A Renata lembrou dos Salmos, a gente vê muito isso de Davi colocando ali, né? Rasgando o coração, alguns Salmos de Davi, onde ele fala, meu coração tá pesado, né? Ele coloca porque foi o que ela fez, né? Ela teve até que muita coragem, você vê que é uma situação que estava realmente aprisionando ela e ela precisava falar para alguém, teve essa coragem de ligar e pedir esse auxílio, né? Eu acredito também que essa questão desse auto-perdão nosso tem a ver também com os nossos sentimentos, com a culpa, com a preocupação, com o sentimento de justiça, né? Que a gente entende a justiça de uma forma. O que a Bíblia nos orienta, bispo, sobre como a gente deve enxergar os nossos sentimentos? Nós temos que avaliar os nossos sentimentos diante da graça de Deus. Os nossos sentimentos são verdadeiros, existem, nós não podemos negá-los, mas eles não são perfeitos. Nós temos uma estrutura pessoal que no nosso histórico de vida tem todo um bojo,
valores, hábitos, temperamento, caráter. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer que o meu sentimento não é absoluto e preciso aceitar a verdade da graça de Deus para trabalhar os meus sentimentos. Se eu não permito Deus trabalhar os meus sentimentos, eu vou viver num conflito muito grande. Nós não somos perfeitos. Temos virtudes, temos valores, mas temos fragilidades. E eu preciso, na minha intimidade com Deus, ser muito transparente com Deus. Eu tenho que me abrir e permitir que Deus venha e penetre no meu íntimo, no recôndito do nosso coração. Davi precisou ser confrontado por alguém. Eu creio que ele deveria estar em choque, em conflito. Mas aquela confrontação ajudou a despertar. Nem sempre nós somos confrontados por alguém. Nós somos confrontados por nós mesmos. Nós não nos conhecemos perfeitamente. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, da graça dEle, da palavra dEle, diária e continuamente, para que possamos compreender e entender a nossa realidade e aceitar a realidade do perdão de Deus. O próprio Davi, no Salmo 32, ele afirma: enquanto eu me calei, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelo constante gemido todo dia. A mão de Deus pesava sobre mim e meu vigor se tornou sequidão de estio. Eu não creio que a mão de Deus de julgamento pesa sobre nós. É a mão de Deus da graça, do amor, do perdão. E quando isso ocorre, só o salto da fé. Porque racionalmente nós não vamos entender e compreender. Talvez nosso ouvinte, você esteja nessa situação, onde você se vê nessa crise. E que bom saber que ela é uma oportunidade para um salto na fé. E eu espero que você continue com a gente para saber como é possível dar esse passo. Então, fique por aqui. Que bate-papo especial, então, nesse Mulheres de Esperança hoje, com a participação do Bispo Nelson, né? Que a gente está conversando sobre aquela sensação de não se sentir perdoada. Você já se sentiu assim? Conhece alguém que está vivendo isso? Fique com a gente nesse episódio, compartilhe também com essa pessoa, porque o nosso desejo aqui é a gente poder trazer isso à luz, né? Como a Renata sempre fala, esse sentimento, essa nossa sensação, nosso entendimento sobre esse assunto para poder ajudar e a gente também poder ter um coração em paz e um coração livre. Bispo, no outro bloco, então, a gente falou sobre essa questão do sentimento, né? Que você trouxe para a gente que nós somos imperfeitos e o Senhor conhece essa nossa perfeição e age com a gente, né? Diante da graça. E eu me lembrei de Paulo, né? Que fala aqui em Romanos 7, né, de 19 ao 20, ele fala: pois o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, né, que eu desejo, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Tem a ver também com a nossa consciência, né? Aonde está a nossa consciência diante da nossa vivência? Como ele disse, a gente tem uma história, tem valores, tem preceitos, né? O que a gente deve fazer? O que a palavra de Deus nos orienta sobre quando a nossa mente nos acusa? A mente ou a consciência é um canal da ação de Deus. E ela pode nos acusar verdadeiramente de algo que ocorreu ou está por ocorrer, ou de uma motivação que está querendo me levar à ação, mas ainda não agi. Mas Jesus deixa claro que não é somente o ato em si, a intenção. Ele diz: se você olhar para uma mulher, você pode estar já adulterando. Se você quiser acabar com a vida de alguém, você já está agindo. Domingo agora eu estava pregando e toquei nesse aspecto e disse: quanta gente quer matar o Trump, o presidente Trump. Já está interiormente agindo. Sim. Então, não é só uma questão de fazer, uma questão também de motivação, de querer fazer
E isso também vai requerer que tenhamos no íntimo, Jesus sempre fala no íntimo, perdão no íntimo, a ação da graça de Deus, trabalhando essas questões interiores, essas forças interiores presentes em nossa vida. São forças as mais diversas. Resumindo, podemos citar, muita gente joga todas essas forças para a ação demoníaca, diabólica. Apresente. Mas não podemos ficar só responsabilizando Satanás, o demônio. Nós temos que entender a nossa responsabilidade. Então, a força do mal é a força da carne, isso é, o ser humano, com seus constituintes todos, e o mundo, os valores da sociedade. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis, não tomai a forma dos valores deste mundo. Todos esses 3 fatores estão presentes. E nós temos que nos fortalecer com a armadura de Deus, a graça, a força de Deus, a palavra de Deus, a presença de Cristo, a presença da salvação dele. Aceitar essa força. Me lembrei também daquele texto, né, que fala que a gente deve levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, né? Então, a motivação da nossa mente, né, que faz a gente agir e reagir a situações, a gente deve sempre estar colocando diante do Senhor antes da gente, né, tomar qualquer atitude, para que realmente Ele venha resplandecer, né, na nossa vida, na nossa história. Porque por si só, por nós mesmos, a gente vai pecar, né? Paulo fala nesse texto de Romanos, né? Não é eu que estou realizando, é o meu pecado, né? O mal do pecado, né, que habita em nós faz com que a gente realize tudo isso e depois a gente se arrepende, né? Quantas e quantas vezes realmente nós acabamos fazendo o que não queríamos, agimos da forma que nós não desejávamos, e é esse conflito interior. Mas é a maravilha quando nós saímos do capítulo 7 e vamos para o capítulo 8. Quando dizemos, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. O que seríamos nós sem Cristo? O que seríamos nós sem essa ação da graça de Deus? Miserável ser humano que eu sou. Eu gosto de imaginar, a gente falando tudo isso, de levar nossos pensamentos cativos, de graças por Cristo Jesus. Eu gosto de imaginar quando vem essas palavras de acusação, que horas são nossas, horas são também do inimigo querendo nos abalar. E eu sempre penso, mas está lá o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós, o nosso advogado junto ao Pai. Então, eu gosto de imaginar essa cena. Não, Senhor, já foi perdoada, eu já paguei o preço, né? E eu também queria saber, Bispo, em toda essa questão que a gente falava, que a gente precisa deixar que o que a palavra diz e o que a gente sabe de Cristo Jesus tenha primazia no coração. Muitas vezes, como o pecado, ele exige uma punição que foi paga por Cristo, mas todo esse pecado exige um ato que muitas vezes vai ser violento, né? E às vezes essa violência pode ser contra nós mesmos, nos sabotando, ou contra outros, porque vem toda uma raiva, né? Quando a pessoa não conseguiu compreender a extensão do amor de Deus e a graça, vem toda uma ação que muitas vezes é destrutiva. Quantas vezes a culpa também não é uma forma de se ter um ídolo no coração, para não entregar plenamente o nosso coração para esse Deus que, ao mesmo tempo que vai nos perdoar com essa extensão enorme, também vai pedir de nós toda a nossa vida agora, para que fique debaixo da mão dele? Sim, isso pode ocorrer. O fato é o seguinte, nós queremos nos sentir que nós conseguimos pagar, nós conseguimos fazer, nós temos que fazer alguma coisa. Esse é um dos grandes problemas do orgulho humano. A sensação de estar devendo sempre, né? Esse orgulho humano nos leva a isso. Por isso que tem surgido vários tipos de religiosidade que vai enfatizar a nossa ação, a nossa boa obra, ou eu voltar à vida para pagar. Nossos sacrifícios, né? E isso essa é uma tendência nossa. Tem que quebrar-se o nosso orgulho. Não,
Eu dependo de Deus, é a graça dele, é o perdão dele, é o amor dele. Eu tenho que aceitar esse fato e não eu querer justificar pela minha ação e alcançar. Há muita gente que não consegue ter paz por causa disso. Ele não conseguiu fazer algo que justifique ou que gratifique a sua ação. Mas nós não temos condição de fazer. Podemos ter atos, resultados da justificação. Atos, resultados do que João diz, aquele que é advogado, que nos perdoa e nos purifica. Mas, às vezes, nós temos tendências que estão constantes em nossa vida e que eu tenho analisado muito, não é maldade. Eu estou chegando a uma conclusão que certos condicionamentos que nós vamos adquirindo desde a infância, principalmente da juventude, acabam nos pressionando, especialmente quando chegamos no final da vida. Vou citar um exemplo. Nós tivemos um pastor na igreja metodista, que ele era alcoólatra. Ele se converteu, se tornou um grande pastor. Quando chegou no final da vida dele, ele não voltou a beber, mas ele caminhava como se fosse um bêbado. Como explicar isso? São condicionamentos que nós desenvolvemos e adquirimos. Isso é algo da neurociência, da psiquiatria, pesquisar, e que está acima da nossa compreensão. Por isso que eu gosto sempre de ouvir ele falando desse evangelho que, além de ser para a salvação, é o evangelho dessa graça terapêutica, né? Que muitas vezes a gente vai viver nestas condições e a graça vai ter que ser diariamente ministrada ao nosso coração. Eu gosto que o bispo sempre conta, a gente vê ele com uma larga caminhada cristã, mas ele sempre fala que esse alimento espiritual é igual ao alimento que sem ele a gente não sobrevive e que não é uma vez que a gente come e depois fica sem comer, é diariamente, tantas vezes no dia, e no outro dia a gente está carente de novo desse alimento. É verdade, sempre buscando o trono, né? Senhor, olha eu aqui de novo. Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, eu caí de novo. Senhor, eu pequei de novo, né? E Jesus, de forma muito mansa, né, com aquele coração manso e humilde que ele tem, ele nos ouve, intercede por nós, né, e nos resgata diante desses nossos desafios. Bispo, agora a gente já está caminhando para o finzinho do nosso episódio e eu gostaria de pedir que você deixasse, então, uma palavra de esperança para os nossos ouvintes sobre esse tema, para que elas possam refletir, abrir o coração para receber essa palavra de graça. Antes disso, essa questão de errar, cair, errar, não justifica que venhamos cair continuamente. Sim. Receber o perdão não significa um alvará para eu continuar a errar. Mas nós, quando estamos diante de um fato, de um acontecimento, nós somos chamados a olhar para Cristo, que é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. O esperar, a esperança aqui, não é algo passivo, como se tem dito. O esperar vem de esperançar. Esperançar tem a presença de Deus, da sua graça, mas me leva a ser agente também. Pela graça sois salvo através da fé. A minha fé me leva a me apropriar do perdão de Deus, a confiar no amor de Deus, na graça de Deus, a quebrar o orgulho de eu querer fazer alguma coisa e me levar a receber esse perdão. Isso também tem a ver com a vida comum do lar. Às vezes eu percebo pessoas, o esposo ou a esposa, em que houve um erro, não tão grave, nós citamos, mas um erro do dia a dia. E a outra pessoa, que diz perdoar, constantemente traz à tona aquele fato. Volta. É como se você pisa numa pessoa e continua pisando, massacrando, diminuindo.
Isso é injusto. Isso é maldoso. Isso é diabólico. Perdão é graça. É dádiva. E a esperança que nós temos é que Deus não nos massacra. Ele nos acolhe, nos perdoa, nos estimula, nos leva avante, através daquilo que Cristo conquistou para nós, na cruz e na ressurreição. A Ele toda a glória e todo o louvor. Amém. E se você, ouvinte, quer desfrutar dessa alegria do perdão, então continue aqui que a gente tem reflexão no último bloco. O que é mais difícil, perdoar alguém ou se auto-perdoar? Nós, na condição de seres humanos, cometemos muitos erros. Alguns grandes, outros menores, uns esquecidos com facilidades e outros que podem perdurar em nosso coração por longo tempo. A atitude de se perdoar diante de um erro é a capacidade que podemos ter de se reconhecer em nossa fragilidade e compreender a necessidade de se reconciliar consigo mesmo. Perdoar a si mesmo pode ser um grande desafio para alguns e é uma autocrítica que nos debilita emocionalmente. Mas quando percebemos que precisamos nos perdoar, nós reconhecemos que erramos e da mesma forma que devemos ter essa disposição com os outros, deve acontecer assim conosco também. E com isso, nós temos a oportunidade de se arrepender diante de Deus. Deus nos vê em nossa fraqueza e sabe como nós somos carentes dessa necessidade de estar diante dele. Ele nos dá a chance de recomeçar todos os dias. Através de Cristo recebemos o perdão de Deus e, de fato, nos tornamos livres. Nós lemos em Gálatas 5:1 a seguinte exortação: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Seguir a vida sem se auto-perdoar é uma forma de escravizar o seu coração e desprezar o perdão que Cristo já deu a você na cruz. Nós lembramos também de Pedro, quando perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar, e a resposta foi 70 vezes 7. Precisamos então agir conosco com amor e entender que o perdão é sem limites e é gratuito. Se você tem dificuldade de se perdoar, peça ajuda a Deus. Ajuda para se libertar deste peso que te acompanha e trazer ao seu coração uma paz. Que Deus te abençoe. Que programa gostoso, e foi tão bom a gente ver nitidamente que tudo que Deus podia fazer para nos alcançar e já fez em Cristo Jesus, mas tem algo que só cabe a você, que é se apropriar desse perdão, e que esse episódio tenha te mostrado que agora é contigo. E mande pra gente os teus comentários através do WhatsApp 11 974 181 456. Verdade, Renata. Eu quero aproveitar para agradecer a presença do Bispo Nelson aqui conosco. Muito obrigada, que Deus te abençoe seu ministério e sempre que possível volte à RTM, né? Porque os ouvintes sentem saudade e a gente também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço afetivo, amoroso a todos vocês e que vocês se sintam perdoadas por Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente se vê então no próximo episódio. Até lá. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.